Hello, students. So let's see about present perfect. Bom, vamos ver, né, sobre o present perfect, que eu tinha ficado de gravar um vídeo para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, você deve saber quando você deve usar, né, o present perfect. E aí eu trago aqui, como você pode observar, algumas dicas de quando você deve usá-lo. Na verdade, 7 dicas. Então, eu aconselho você a ler direitinho e entender quando deve ser usado, né? Você pode ver aqui no número 1, ele fala que você pode usá-lo para ações as quais aconteceram em um tempo indeterminado, né, no passado, mas que nós não mencionamos exatamente quando aconteceu, né, o tempo exato de que aconteceu. Podemos usar também para ações as quais aconteceram no passado e nós não mencionamos exatamente o tempo, a hora, né, o momento exato. Também podemos usar para ações recentes completadas em um tempo curto de espaço. Por exemplo, você vai falar de uma coisa que você acabou de fazer. Então, nesse caso, você também pode usar o present perfect. Podemos usar também para experiências as quais nós tivemos ou ainda ou não tivemos e temos vontade de ter na nossa vida, né? Em um tempo não definido, que não tem um tempo definido. E aí também nós podemos usar para ações as quais aconteceram em um passado que está relacionado com o agora. Também usamos quando falamos sobre quanto tempo nós temos para repetir uma ação. E também quando nós falamos sobre o quanto tempo falta para a gente completar alguma coisa, ou quanto tempo falta para a gente completar, digamos assim, uma leitura de alguma coisa, de um livro, quer dizer que faltam 2 páginas, ou que eu estou escrevendo alguma coisa e que faltam 2 páginas, né, para completar essa minha escrita, para isso. Então, deem uma olhadinha depois aqui, com muita atenção, vejam esses exemplos, vocês vão entender de uma maneira bem, bem, bem melhor, ok? E aí nós temos aqui como nós usamos na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. Na forma afirmativa, você vai lembrar que você vai ter o sujeito, que você vai ter have or has. Por que eu tenho have or has? Porque eu lembro que com I, you, we e they eu uso have, tá? Depois eu vou ter um verbo no particípio, um verbo principal no particípio. E com he, she, it, eu não vou poder usar have, eu vou usar has. E aí sim eu vou ter o verbo no particípio, ok? Então, sempre lembrando, estrutura, sujeito, have ou has, dependendo do sujeito, e o verbo no particípio. Não esqueçam dessa estrutura, que ela é muito importante. E bem simples, né? Se você for observar, ela não é difícil, ela é bem simples. O que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que depois do sujeito, você vai observar qual é o sujeito, para você usar have ou has, ok? Então, tem essa diferença de quando eu devo usar have e quando eu devo usar has. É só você observar o sujeito. Depois de have ou has, você vai usar o verbo no particípio, ok? E aí você vai lembrar que o verbo, os verbos regulares, eles no particípio são a mesma coisa do passado. Então, se você sabe o passado do verbo regular, você também automaticamente já está sabendo o particípio desse verbo. Que nem nós temos aqui o verbo completed, ele é um verbo regular. Ele termina em né, complete, né, completar, e aí você observou que a gente precisa acrescentar só o de, porque ele já termina em e. Né? Esses são os verbos regulares, aqueles em que a gente, na maioria dos casos, acrescenta ed. E aí os verbos regulares, eles vão ficar da mesma forma no passado e no particípio. Não são que nem os irregulares, que vocês têm lá a lista no livro de vocês, que precisa mudar, tá bom? Sempre tendo isso em mente. Se o verbo for regular, eu vou colocá-lo no particípio da mesma forma que eu escrevo no passado. Agora, se ele for irregular, aí você já tem que estudar a terceira listazinha lá do verbo, o particípio do verbo, para você identificar, ok? E é muito importante você estudar verbos, que aí você vai conseguir identificar quando ele é regular, quando ele é irregular, para você saber como fica no particípio. Bom, deixando a questão dos verbos um pouco de lado, aí nós temos a forma negativa. A forma negativa você vai usar haven't ou hasn't,
E aí vai depender de quem? Também do sujeito, que nem lá em cima. Se você sabe que usa have e quer colocar na forma negativa, você tem a opção de colocar have not, que é a forma não contraída, ou contrair, que fica haven't, ok? E também hasn't ou has not. E depois também, mais uma vez, o particípio do verbo. Então, não tem dificuldade na forma negativa. Você vai acrescentar not depois de have ou has, né? Como assim depois de have ou has? Porque você sabe que dependendo do sujeito, você vai usar o have ou has, como foi visto aqui na forma afirmativa. Não esqueçam disso, desse detalhe. Ok? Com I, you, we, they, eu uso have. E com he, she, it, eu uso has. Na forma negativa, da mesma forma. Have ou has. E aí eu vou ter o not. E vou também poder usar a forma contraída, que temos aqui, ó, haven't. O que é esse haven't? É o have com o not contraído. E o que é esse hasn't? É o has com o not contraído. E essa forma contraída ela é bem mais usada, ok? Então, sempre ficar atento nisso, nessa questão de quando usar have e quando usar has, porque a regra vale tanto para a forma afirmativa, quanto para a forma negativa, como para a forma interrogativa. Lembrando que na negativa você vai ter haven't ou hasn't, ok? Dependendo do sujeito, e logo depois o verbo no particípio. Então, segue praticamente a mesma regra da afirmativa, só que aqui, claro, você vai ter o not, né, na contraída haven't ou hasn't. Alright, students? E aí, prosseguindo aqui a forma interrogativa, quando ela for afirmativa, o que você vai ter primeiro na frase? Fazendo a question, fazendo a pergunta. Vai ser have ou has. Por que have ou has? Depende do sujeito, né? Se aqui eu tenho, por exemplo, I, you, eu vou ter have. Né? Eu vou perguntar com have. Mas se eu tiver he ou she ou it, eu vou perguntar com has. E aí depois eu vou ter o sujeito, vou ter o verbo no particípio, e vou ter, claro, não posso esquecer o ponto de interrogação. Também, se eu quiser fazer uma pergunta na forma negativa, né, já negando, eu vou ter o haven't ou hasn't para fazer a pergunta, depois o sujeito, depois o verbo no particípio. E as short answers são as respostas curtas que você pode dar quando alguém lhe fizer uma pergunta. Né, have you closed the door? Observe aqui, ó. Por que eu comecei com have? Porque eu tenho aqui you. Se aqui ao invés de you eu tivesse he ou she, aí eu começaria com has, né? Como eu tenho you, então eu comecei com have. Have you closed the door? Observe o verbo closed. Ó, ele está no particípio. Se a resposta for positiva, yes, I have. Se a resposta for negativa, no, I haven't. Olha só aqui com she. Por que eu não posso usar have aqui no início da question? Porque eu tenho aqui o she, né? E com she eu sei que eu uso has. Então, a pergunta, has she left the party? E aí, a resposta é she has, ok? Ó, has, não have. E no, she hasn't. Hasn't e não haven't, ok? Então, a resposta curta também vai depender muito do que nós estamos perguntando, qual é o sujeito da frase, ok? E aí, prosseguindo a atividade 2, você vai observar esses nomes que são muito importantes, certo? Que sempre vão vir em frases. Então, você vai ver quando você deve usar essas expressões, ó. This morning, this week, this month, this year, today. This morning, esta manhã, this week, esta semana, this month, esse mês, this year, este ano, today, hoje. Quando nós devemos usar? Geralmente em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Essas expressões elas são usadas quando o período de tempo está indefinido, né? Ou está interminado, na verdade, certo? Na hora da fala. E aí nós temos a ordem das palavras, você veja direitinho aqui, nós temos um exemplo para você observar. E aqui nós temos algumas palavras que são também muito usadas no present perfect, que eu até coloquei a tradução do lado para você saber direitinho o que significa cada um. Por exemplo, for, para, por, observe que eles são usados aqui, ó, onde são usados, veja direitinho o exemplo, não, todos eles têm onde são usados e o exemplo. E também a ordem da palavra, onde ela deve ser usada. Sempre observar isso. Since, desde, ever, sempre, never, nunca, lately, ultimamente, recently, recentemente, just, pode ser traduzido como somente, há pouco. Nós temos também o yet, ainda, mesmo, já, already, já. Então, observe o uso, observe a ordem da palavra e o exemplo, ok? Atente muito para isso.
Essa parte aqui eu coloquei no livro que vocês ainda não têm, então desconsiderem essa questão da leitura aqui do History of Globalization, ok? Lá vocês iam ter algumas frases no Present Perfect, vocês iam anotar, né, escrever, traduzir, mas vocês ainda não têm esse livro, então desconsiderem. A atividade 3, ela vem explicando o que nós vamos fazer quando o verbo for regular. Aí você vai lembrar, sempre lembrando, o verbo regular é aquele que, na maioria dos casos, a gente acrescenta ed para fazer o passado dele. E o passado desse verbo é a mesma coisa do particípio. Olha só, nós temos algumas regras. A maioria a regra geral, né? Verbos terminados em E, o que a gente faz? A gente acrescenta só um D. A regra geral é acrescentar ed, ok? Nós temos aqui o verbo walk, walked. Aí nós temos a regra do verbo terminado em E, que você vai acrescentar apenas um D, ele já terminou em E, então nada de acrescentar outro E. Aí nós temos a regra do verbo terminado em Y, quando ele for precedido de vogal. Nós temos o exemplo do play, fica played, só acrescenta ED normalmente. Agora, se o Y for precedido de consoante, que nem aqui nós temos o verbo cry, aí vamos retirar o Y e acrescentar IED. Qual é a diferença de cry para play? Observe que play terminou em Y, mas precedido de vogal. Teve uma vogal lá perto dele, então a gente só acrescenta ED. Observe que o cry ele terminou também em Y, mas diferentemente do play, ele é precedido de uma consoante. Perto dele vem uma consoante. Então, quando isso acontecer, você vai retirar o Y e acrescentar IED, ok? Algumas também, quando terminarem em CVC, consoante, vogal, consoante, você dobra a última e acrescenta ED. Nós temos o exemplo do verbo stop, né? Terminou em CVC, e você dobra o P antes de acrescentar ED. Mas essas regras, gente, valem para os verbos regulares. Sempre lembrando disso, viu? Regras que valem para verbos regulares. E o passado desses verbos também vão ser usados no particípio, ok? Então, vão poder ser usados lá no present perfect. Agora, no livro de vocês vão ter uma lista muito grande de verbos irregulares. Esses não vão seguir essas regras aqui, do ED, ok? Do IED, do dobra a última consoante quando for CVC. Eles não seguem, eles têm lá a forma própria do particípio passado. Então, é muito importante que vocês estudem ele. Inicia lá na página 162 do livro de vocês. Então, tenham sempre isso em mente. No inglês, há verbos regulares, em que a gente segue essas regrazinhas aqui para ter o passado e o particípio, que é a mesma coisa, quando o verbo for regular. E temos os verbos irregulares, que têm a forma própria deles do particípio passado, que você vai ter que estudar a lista. E aí nós temos as frases para você completar, com o verbo entre parênteses, lembrando que você vai ter que seguir as regras do present perfect, ou seja, você vai colocá-lo no particípio. Nós temos até o exemplo aqui do buy, que ficou bought. E aí você observa o que foi acrescido também. Have e o particípio do verbo. Por que aqui eu coloquei have? Porque aqui eu tenho they, ok? They have bought a new house. Observe que aqui eu tenho o verbo visit e temos Carlos. E Carlos você vai substituir por he. Então você vai completar com has, ok? E aí o particípio do verbo visit, ele é um verbo regular. Então você vai ter que só acrescentar ed. Da mesma forma, você vai fazer aqui na letra C, ó. Temos o Thomas. Então, será que eu vou usar have ou has com Thomas? Lembrando que ele é como se fosse he. Participio passado de lose. Stella é como se fosse she. Então, será que eu vou usar have ou has? Participio de do. They have or has. Participio de go. Michael have or has. Participio de se. E Maria, que é she. Será que eu vou usar have ou has? E o particípio de iron. Então, é uma atividade bem simples que você vai ter que prestar sua atenção no sujeito, para você saber se vai usar have ou has, e colocar o particípio do verbo. Lembrando que pode ser que tenham verbos regulares e irregulares. Atividade 4, você vai criar frases interrogativas usando essa palavra ever, que nem tem um exemplo. Eu tenho na letra aqui, ó, ride an elephant. Aí, have you ever ridden an elephant? O que mudou aqui? Eu acrescentei have you. Por quê? Porque eu estou fazendo uma pergunta. Have you? Acrescentei a palavra ever, logo depois do sujeito, e coloquei o ride, que é o verbo, no particípio, ó, ride. Então, o que você vai fazer na letra B? Sempre vai ser have you ever, ok? Para todas. Então, você vai logo começar as frases todas com essa expressãozinha aqui, ó. Have you ever?
Have you ever? Aí você vai observar o verbo e depois colocá-lo no particípio. Ok? Então, mais uma vez, começar a frase com have you ever, todas elas vão ter, ok? Have you ever, have you ever. Aí você vai observar, a primeira coisa que vem aqui é o verbo. Você vai logo depois de have you ever, colocar esse verbo no particípio. Aqui da letra C, do mesmo jeito. Have you ever, é o particípio de spend. Na letra D, have you ever, particípio de go. E repete o restante, tá? Não pode esquecer de repetir o restante, né? Finishing, I'm sorry. A day in prison, letter C. E na letra E, have you ever? Aí nós temos aqui, ó, been. É interessante também você observar se ele já não está no particípio, tá? E aí repete o restante da frase. Na letra D, drive, aí você coloca have you ever, particípio do verbo. Bem simples. E aí depois você vem para essa e você vai circular a forma correta do present perfect. Nós temos o number one. They have. Será que é correto eu dizer eat, ou are eaten, ou eaten 2 apples each? Aí você vai ver qual é a forma correta do particípio. Será que é só o verbo normal, eat? Será que é o verbo to be com o verbo no ing, are eaten? Será que é aqui está aparecendo mais present perfect, ou present continuous, I'm sorry. Ou será que é eaten no particípio? Então, você já sabe que quando você falar em present perfect, você vai automaticamente ligá-lo a particípio do verbo. Então, o particípio do verbo eat é eaten, então você vai circular ele. E assim você vai fazendo as demais, sempre procurando o particípio. A forma correta, né, do present perfect é você lembrar particípio do verbo. Então, será que é correto dizer smokes, smoked ou smoking? Makes, making ou made. Washes, washed, washing. Paid, pays, paid. Jump, jumping, jumped. Calling, calls, called. Been, be ou been. Aí você vai circular sempre o particípio. Ok? A dica que eu dou para vocês nessa questão é circular o particípio, que aí você vai estar fazendo corretamente. A atividade 5, você vai completar, olha só, prestem atenção bem aqui no que eu peço para vocês. Leiam com atenção, que não tem dificuldade, é só você ler. Ó, completar as frases a seguir com o verbo entre parênteses, lembrando que ele deve estar no particípio passado. Ou seja, stop, você vai escrever aqui o particípio dele. Fly, você vai escrever o particípio dele. Lose, escreve o particípio. Complete, particípio. Forgive, particípio. Advance, o particípio. E assim você vai fazer com todos os verbos que estiverem entre parênteses. Escrever o particípio. Pronto. Aí, vamos lá. Em seguida, depois que você escrever todos eles, o que é que você vai fazer? Você vai completar a cruzadinha com as palavras que você utilizou nos espaços, obedecendo a numeração. Então, você vai, completou, fez todos aqui até esse aqui, ó, down. O que é esse down? O que quer dizer? É o vertical, forma vertical que você vai completar a cruzadinha. E o cross é a forma horizontal. Então, você vai, depois que você completar todos esses verbos aqui no particípio passado, ok? Você vai escrever aqui nesses espaços particípio passado desses verbos que estão entre parênteses, lembrando que aqui tem verbos regulares e verbos irregulares. E depois que você fizer isso, você vai completar essa cruzadinha com as respostas que você deu aqui. Ok? Por exemplo, number one, né? Aqui nós temos down, que é o que mesmo? Vertical. Aí você escreveu stopped. Stopped, ó, é um verbo regular. Termina em C, V, C. Consoante, vogal, consoante. Então, eu vou dobrar o último P e acrescentar ED. Vamos lá para o number one. Vamos ver se dá certo. Lembrando que ele é vertical, né? Então, temos aqui, ó. O que eu vou escrever aqui? A palavrinha, né? Stop it. Ok? Descendo. Aí, eu vou fazer assim, com o number two, né? Não é esse number two aqui, tá? É sempre descendo. Então, aí você vai fazer com todos, não? Aí depois você vem cross com todos novamente. E assim você conclui sua atividade de inglês. Então, é bem simples. Ok, students? Então, bye bye. Espero que vocês tenham entendido direitinho, mas qualquer dúvida, text me.